Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O tema de nossa mensagem de hoje pode ser tirado dessa primeira frase aí, da segunda frase do versículo 25, quando Jesus disse: não andeis ansiosos. Aí ele menciona algumas coisas. Por exemplo, no versículo 25, não andeis preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, quanto ao vosso corpo, quanto ao que vai vestir. Ou lá no versículo 34 que diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Ele fala do nosso corpo, e quando ele fala do nosso corpo, então, olha, a questão do alimento, a questão do que você vai beber, trata da sua vaidade. Quando ele fala, não fique preocupado com o que você vai vestir, ele trata também da própria existência, quando fala da vossa vida, ou no que concerne ao nosso futuro, dizendo assim, sobre o dia de amanhã. Como nós somos preocupados, consideramos que tem preocupação, que pode ser chamada assim uma preocupação justa, aquela preocupação que o marido está lá, esperando a esposa que vai dar à luz. Se o filho fica doente de repente, cai enfermo, então existe uma justificativa, não que nós temos que ficar. Até nós temos um versículo aqui que condena isso também, no versículo 30, homens de pequena fé. Eu só estou colocando propriedade dentro da inquietação condenada pelo Senhor Jesus. Aquela preocupação assim, dentro da nossa natureza, que eu posso me justificar. Então esse tipo de preocupação, nós chamamos de preocupação extraordinária. É uma preocupação que passa. Pode-se dizer que esse tipo de preocupação é uma preocupação num grau menor do que aquela preocupação, por exemplo, que eu entro dentro dela. Vamos dizer que eu conto uma mentira qualquer aí e de repente eu sei que a mentira tem perna curta, sempre alcança o mentiroso. Então, enquanto essa mentira não for descoberta, o meu coração vai ficar apreensivo. Os termos usados pelo nosso Senhor Jesus, vou ficar preocupado. Por que eu estou preocupado? Contei uma mentira, agora eles vão descobrir, vão me chamar de mentiroso. Essa mentira pode prejudicar uma alma aí, pode prejudicar uma família. Surge a conversa, pronto, já estou todo nervoso. E esse tipo de preocupação é a pessoa que entra. Não pode ser chamado assim, isso aí tem uma certa razão. A razão está de você cometer um ato pecaminoso e colocou você naquela confusão. Fiz alguma coisa errada? É claro, vou ter que ficar preocupado mesmo. E quanto de tempo dura essa preocupação? É indeterminado. Você quer acabar com a preocupação que você mesmo causou? Confesse o seu pecado. Sai do pecado para você poder ter paz. Senão você vai continuar preocupado. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, nós chamamos essas inquietações de inquietações costumeiras. São as piores. Sabe por quê? Porque nos acompanha a vida toda. Você levanta de manhã, pronto, já estou preocupado com o filho, já estou preocupado com o almoço, já estou preocupado. Então, irmãos, se a pessoa está lá com o trabalho, preocupado com a igreja, preocupado com a casa, preocupado com a família, e se todo dia é a mesma coisa, nós chamamos isso de uma preocupação costumeira. Então mexe com o seu corpo, mexe com o seu temperamento, pessoa impaciente, nervosa, agressiva, antissocial. Isso aí é consequência de uma preocupação. Então as preocupações, elas vão tomando assim diversas facetas, diversas características que você tem que identificar. Porque essa preocupação corriqueira, essa aí é que acaba com a sua vida. Essa aí é que toma o seu tempo, é que tira o seu sono,
é que faz você brigar com seu marido, brigar com a sua esposa, bater no filho sem razão. Pode ser uma pessoa que trabalha muito na igreja, pode ser uma pessoa dedicada na casa dela, boa mãe, uma excelente dona de casa, mas ela pode ser ansiosa, ela pode ser preocupada, e isso pode estar atrapalhando a sua vida dentro do seu lar, com a sua própria família, como pode estar atrapalhando também a sua vida espiritual, seja aqui na igreja, seja chegar aos pés de Cristo. Há uma ansiedade com as coisas deste mundo, como a da Marta. Para ela, a coisa mais importante era uma casa arrumada. Se der, eu sento aos pés de Jesus. Primeiro a minha preocupação, depois as coisas do Senhor. Sabe que ele disse para os apóstolos dele, antes dele ir para a cruz, ele falou assim: não vos inquieteis, credes em Deus, credes também em mim. Se a pessoa não tratar da preocupação dela, então Satanás está batendo pau e a pessoa, de qualquer forma, ele está perdendo o seu tempo. Porque a mente dessa pessoa não está fixa em Deus. Tudo que ele quer é que a nossa mente se concentre nas coisas deste mundo. Tanto olhamos para as coisas da terra e nos esquecemos de olhar para o céu, de olhar para Deus. Mas então vamos voltar para Mateus capítulo 6. Como é que eu posso mudar isso na minha vida? Sobre as aves do céu, Jesus disse assim: olha, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves do céu? O ponto principal é que você veja, o vosso Pai Celeste as alimenta. Não fique preocupado quando comer e quando beber, porque Deus é que cuida de você. Descanse seu coração na providência divina. Versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo para todas as pessoas que correm atrás das coisas deste mundo: busquem primeiro o reino dos céus, puxando a nossa orelha. Todas as coisas que vocês estão buscando vão ser acrescentadas. Comer, beber, vestir. Então Deus vai acrescentar, com certeza Ele vai acrescentar. A ordem de esperar em Deus não tira a ordem primária de Deus para Adão, quando disse: o suor do seu rosto você vai comer. Quantas pessoas com o coração carregado com os cuidados desta vida. Confiar na providência de Deus, confiar no cuidado de Deus e colocar ordem, irmãos. Colocar ordem em nossa casa, porque Jesus ele trata desse assunto lá no capítulo 24 de Mateus, é o mesmo assunto, mas ele trata da seguinte forma: orai e vigiai, porque a pessoa tem que não apenas orar, não apenas confiar em Deus, mas essa palavra vigiar significa realmente fazer como a mulher de Provérbios fez. Eu gostaria de tratar da minha ansiedade, eu gostaria de tratar da minha preocupação. Então descubra por que você está nervoso. Você vai perceber que geralmente é pelas coisas de sempre, as coisas corriqueiras de sempre. É isso que acaba com a sua vida. Então, acabe com isso. Tenha sabedoria que vem de Deus. Confie em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E o mais Ele vai fazer. E Pedro falou: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, se a gente coloca em oração, se for uma coisa extraordinária que te dá uma preocupação, vê lá. Mas as mesmas coisas que sempre nos incomodando, acabando com a nossa vida espiritual, tem que dar um basta nisso, confiando no Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então deixa essa palavra. Jesus tratou da ansiedade, dizendo que nós devemos deixar nas mãos do Senhor toda a nossa preocupação, porque Ele cuida mesmo. Ele tem provado que cuida.